A gente vive cercado por uma infraestrutura gigantesca, sabe? E silenciosa, que alimenta nosso dia a dia. É só pensar nos transformadores de potência, aqueles colossos de metal que ficam nas subestações. Eles são, basicamente, a espinha dorsal de toda a nossa rede elétrica. Mas o que pouca gente imagina é que dentro desse sistema tão robusto existe um guardião minúsculo, quase invisível, que tem um papel, nossa, absolutamente crítico. E hoje nós vamos desvendar o segredo dele. Tá, vamos entrar de cabeça nisso. Se a gente tivesse que adivinhar qual é o maior inimigo de um equipamento tão grande e poderoso, o que viria à mente? Uma sobrecarga de energia? Quem sabe um raio caindo em cima? Pois é, a resposta é muito, mas muito menor e mais comum do que se imagina. É isso mesmo. O maior inimigo de um transformador que pesa toneladas é a umidade. Uma gotinha d'água no lugar errado pode começar uma cadeia de eventos assim, destrutiva. Parece até um paradoxo, né? Um gigante desse ser vulnerável a algo tão pequeno. Mas é exatamente por isso que a engenharia por trás da proteção dele é tão genial. Mas afinal, por que a água é tão perigosa assim? Não é só uma questão de ferrugem, não. A ameaça vai muito mais fundo e tem a ver com a própria física de como um transformador funciona. Vamos ver em detalhes o estrago que a umidade pode fazer. O que acontece é o seguinte: a água contamina o óleo isolante do transformador. Com isso, ela diminui o que os técnicos chamam de rigidez dielétrica. Falando de um jeito simples, o óleo perde a capacidade de isolar a eletricidade. E aí, aí começa o problema. Isso pode causar corrosão, envelhecer todo o sistema de isolamento muito mais rápido e, no pior dos casos, levar a curtos-circuitos e falhas gravíssimas. O risco envolvido é enorme. E é aqui que entra o nosso herói. A solução para esse problemão todo é de uma simplicidade elegante. É um dispositivo chamado de respirador ou dessecador. E o coração dele é um material incrível, a sílica gel. Uma boa forma de pensar nesse dispositivo é como se fosse o pulmão do transformador. É, isso mesmo. Assim como a gente respira, o transformador também precisa respirar ar para dentro e para fora, conforme a temperatura dele muda. E esse pulmão garante que cada inspiração seja de ar puro e, o mais importante de tudo, completamente seco. O grande segredo está nessa palavra aqui, higroscópico. A sílica gel tem uma afinidade química impressionante com a água. Ela funciona como um verdadeiro ímã para a umidade, capturando as moléculas de água do ar que passa por ela e não soltando mais. É essa propriedade que faz dela a guardiã perfeita. Certo, então como é que funciona esse ciclo de respiração? É um processo bem interessante, movido pela física mais básica de aquecimento e resfriamento. Vamos acompanhar o passo a passo. Bom, durante a operação, o transformador esquenta, o óleo lá dentro se expande e empurra o ar para fora. Aí, quando ele esfria, o que acontece geralmente à noite, o óleo se contrai e precisa puxar ar de volta para preencher o espaço vazio. É nesse exato momento, na inspiração, que o respirador entra em ação. Todo o ar que entra é obrigado a passar pelo filtro de sílica gel, que tira toda a umidade e garante que só ar seco e seguro chegue até o óleo. Mas a parte talvez mais genial de tudo isso é como o sistema avisa sobre o próprio estado de conservação. A sílica gel não trabalha em silêncio, não. Ela dá um sinal visual super claro que é impossível de ignorar. Quando a sílica gel está seca, novinha, pronta para o trabalho, a cor dela é um azul bem vivo. Conforme ela vai absorvendo umidade, uma reação química acontece e muda a cor dela para rosa. Funciona como um indicador de status embutido. Azul significa, tá tudo bem, estou protegendo. Rosa significa, opa, preciso de ajuda. Então, a lógica é essa. A cor está diretamente ligada à função. Se está azul, está funcionando, absorvendo umidade. Se ficou rosa ou até sem cor, quer dizer que ela está saturada, cheia de água e não consegue mais proteger o transformador. Para a equipe de manutenção, a ação é clara e imediata. É só bater o olho e já se sabe o que fazer. E existe até um limite bem específico para essa ação. As boas práticas de manutenção dizem que, quando uns 70% ou mais da sílica gel já mudou de cor, chegou a hora de trocar. Esperar mais que isso é arriscar que a umidade comece a passar direto e contamine todo o sistema. E tem um detalhe bem interessante sobre eficiência. Em muitos casos, a sílica gel que ficou rosa, a saturada, não precisa ser jogada fora. Dá para recarregar ela, simplesmente aquecendo numa estufa. O calor faz a água que ela absorveu sair, e aí ela volta a ficar azulzinha e pronta para proteger de novo. É um ciclo bem sustentável. Agora vamos dar um passo atrás para ver o quadro completo.
A gente está falando de um componente super simples, de baixo custo, que protege um equipamento que pode valer milhões e que é essencial para manter a energia chegando nas nossas casas. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. A sílica gel é a linha de frente. É o sentinela que guarda o portão. É a primeiríssima e mais importante barreira que impede o inimigo número 1 do transformador, a umidade, de entrar no coração do sistema. E se essa barreira falhar? Bom, as consequências são bem sérias. O isolamento se degrada, a vida útil do equipamento diminui drasticamente e o risco de falhas graves, que levam a reparos caríssimos e apagões, aumenta muito. Tudo isso por negligenciar um simples potinho de cristais azuis. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. A sílica gel num transformador é um exemplo perfeito de engenharia elegante, uma solução muito simples para um problema muito complexo. Isso faz a gente pensar: quantos outros guardiões discretos e geniais como este existem por aí, protegendo nosso mundo tecnológico em silêncio todos os dias?